Presença de todos e vamos começando a conversar devagarinho sobre a nossa reunião de hoje. De novo, né, tem alguns colegas que podem estar começando. A ideia são reuniões semanais. Sempre a gente vai tentando abordar essa questão do ultrassom point of care e das diferentes modalidades de uma maneira bastante objetiva, né? Uma ideia de tentar fazer um curso à distância, mas com uma questão muito prática, né? De a gente conseguir dar informações de uma maneira que fique viável de cada um de vocês conseguir pegar o aparelho do ultrassom, independente de ter algum grau de treinamento ou não, e avaliar e testar os pacientes e vai vendo como é que funciona a ferramenta. Deixar aberto para questões e dúvidas do pessoal todo usar o chat, dá para mandar no privado ali ao final ou no grupo geral para a gente ir conversando e tirando as dúvidas. Para as questões de práticas e de imagem, usar o WhatsApp, isso funciona super bem. E prometo para vocês que para os próximos dias, né, sempre mais ou menos às 9 da noite, eu vou liberando no YouTube essa parte das aulas para o pessoal poder acompanhar. Tem muita gente, às vezes está de plantão, não consegue assistir a aula inteira, mas consegue daí pegar o resto da discussão ao longo da semana. Essa aqui é a foto, então, das gurias. Hoje eu imagino que vai ter menos grito e menos choro no meio da apresentação. A gente está indo hoje para o nosso 8º encontro. A ideia é hoje a gente falar um pouco sobre ecocardio, agora já é a segunda aula desse tema. Semana passada a gente discutiu as janelas de ecocardio e hoje a gente vai falar sobre esse exame focado, chamado de focus, que seria o ecocardio para o não especialista. E quem vai apresentar hoje a aula é um colega, um grande amigo meu, que é o Dr. Diogo Piardi. Ele é ecocardiografista da Santa Casa, aqui de Porto Alegre, e trabalha também como plantonista na UTI do Ernesto Donelis. Inclusive, é na UTI de Covid do Ernesto Donelis, então vê que a gente tem uma experiência não só teórica nessa parte do ecocardio, como também de prática, né? Seja assistencial do point of care, seja na questão do paciente grave, paciente em choque, ventilação mecânica e assim por diante. Estou apresentando, na verdade, hoje com o Diogo uma nova modalidade dos nossos encontros, né? Porque até agora só eu vinha falando e embora para mim isso seja interessante, é legal, né, dividindo o que conhece, eu até ficava muito preocupado da questão de dar uma visão de uma pessoa só, né, que eu acho que a proposta do Focus é justamente, do Focus e do Focus, do Ultrassom Point of Care, é justamente diferente, uma proposta de integração, né, da gente conseguir ter uma formação com diferentes especialistas, né, com diferentes pessoas fazendo exame, olhando os problemas de maneiras, abordagens diferentes, tal qual como a gente fala das janelas, ter pessoas diferentes aqui para a gente poder dar uma aula, para a gente discutir o tema, eu acho que agrega muito, eu acho que qualifica essa nossa discussão. Mais do que isso, eu acho que ter o Diogo aqui hoje qualifica ainda mais essa conversa. O Diogo falar um pouquinho dele, que eu sou amigo, trabalhei junto com ele uns anos atrás, e foi uma das pessoas que mais me ensinou ecocardio. E o Diogo, na verdade, tem uma formação, um caminho inverso do que foi o meu. Eu sou intensivista de formação e comecei a fazer eco, comecei a fazer ecocardio e tal, à medida que a necessidade foi se apresentando. Já o Diogo vem da formação toda da cardiologia, né, especialista em ecocardiografia, que ele fez a residência no Clínicas, e depois gostava de UTI, que já tinha conhecido da interna e tal, e começando a trabalhar e foi se colocando na terapia intensiva. Então ele vem com um background fortíssimo de imagem e passa a fazer na aplicação dele na parte da terapia intensiva, né, a parte assistencial, onde a gente sabe que muitas vezes é o lugar onde os especialistas em imagem não querem estar na linha de frente, né? O Diogo fez esse caminho inverso. E agradecer de novo aqui o Diogo, né, seja pelo tempo que ele está desprendendo para dar aula aqui hoje. O Diogo está na reta final de defender o doutorado dele, dispensou, né, essa semana um tempo para organizar a aula, para vir aqui conversar, seja até mesmo pela generosidade, porque a gente sabe que ainda é um terreno, digamos que é um pouco espinhoso, né? Tem colegas ecocardiografistas que nem o Diogo, são muito pró esse POCUS, essa coisa do não especialista fazer ecocardio, enxergam isso como uma qualificação assistencial e, ao meu ver, também parece que quanto mais a gente faz ecocardio, mais a gente valoriza o ecocardiografista e mais a gente consegue chamar eles de maneira adequada. Mas tem uma linha também que tem barreiras, né, de ver o não especialista em fazer o eco. Que bom que a gente pode contar com pessoas que nem o Diogo, que tem essa visão mais generalista. E a ideia hoje de falar aqui, a primeira aula foi janelas, e agora seria basicamente de aplicações, né? Esse acrômio que eles chamam do Focus, tem uma série
de informações, tem uma série de modalidades. Deixa eu ver se eu mudar aqui melhor o sinal. Estão dizendo que está travando a aula. Mas tem uma série de modalidades e de rótulos que se coloca, né? O Focus é o pessoal da Sociedade de Ecocardiografia Americana e Europeu que colocam como um exame focado, né, para o não especialista. Tem o chamado Critical Care Echocardiography, que seria uma modalidade semelhante. E a ideia hoje é dizer assim, o que é possível, né, para o não especialista conversar, para o não especialista conseguir fazer o exame, mostrar. E para isso, então, a participação tão importante do Diogo. Vou colocar aqui para passar a apresentação para ele. Deixa eu ver se eu ainda lembro aonde era que eu estava com tudo afiado. Deixa eu voltar aqui. Atribuir, designar como apresentador. Perfeito, Diogo. Acho que agora está migrando, então, os privilégios de apresentador. Tá tranquilo? Para ti, deve vir a tua Beleza, tela deixa eu agora na tentar aqui. sequência. Tá tudo tranquilo? Tá aparecendo aí? Tudo perfeito. Abriu agora a Então janela tá. do PowerPoint. Então, muito boa noite a todos. Meu nome é Diogo, até como o Felipe já me apresentou. Para mim é uma honra estar apresentando essa aula para vocês essa noite. Eu sou realmente um entusiasta, porque eu acho que cada vez mais as pessoas têm que ter um aprendizado sobre ecocardiografia à beira do leito, saber definir as coisas básicas, principalmente as coisas que mudam muito a conduta, que eu acho que é a parte inicial e, eventualmente, para quem tiver um interesse maior, partir para estruturas maiores e conhecimentos maiores. Existem lugares fora do Brasil que tem programas que tu faz um fellow de um ano só em ultrassom, alguns lugares focados em ecocardiografia e eventualmente tem até muitos dados que podem substituir até outras terapias mais invasivas, embora muitos dados hemodinâmicos acabam sendo muito concomitantes. Só ver aqui que deu uma travadinha. Pronto, agora foi. Esse trabalho que eu mostro para vocês é um primeiro trabalho que teve, um trabalho sueco, que foram um dos dois precursores da ecocardiografia, um trabalho dos anos 50. Ou seja, a ecocardio é uma modalidade que surgiu na metade do último século e teve uma série de avanços nesse meio tempo. Essa é a imagem do primeiro ecocardiograma feito. Na verdade, eles eram não... Claro, não existia ecocardiografistas na época, um era engenheiro, outro era um médico, que acabaram comprando um aparelho na Alemanha e fizeram algumas modificações e acabaram sugerindo a primeira imagem. Na verdade, aqui a gente tem uma imagem do modo M, que é a primeira uma modalidade que a gente teve de imagem, e aqui ele mostra o septo interventricular, que é a parede posterior do ventrículo esquerdo. Era basicamente isso o exame, assim, bem no começo, como uma coisa precursora, assim. E com o passar dos anos acabou evoluindo. Isso já é um estudo dos anos 70 do Feynman, que talvez seja o maior nome da ecocardiografia até hoje. Inclusive, ele é um professor de Harvard hoje que acabou estudando muito a respeito do assunto e tem muitos trabalhos sobre isso, é nome de livro-texto, então ele é um cara que acabou evoluindo muito, muito nisso, e que ele acabou vendo que aquelas duas tirinhas que a gente acabou vendo aqui no slide anterior, acabou tendo correlação com medidas, a medida diastólica e a medida sistólica, e com isso teve estimativa de fração de ejeção, e a partir daí começou a acontecer toda a magia. Isso acabou se evoluindo de diversas formas. Outras ferramentas acabaram sendo integradas, uma das ferramentas é o Doppler, que acabou tendo dados de hemodinâmicos, como avaliação de válvula órtica para definir estenose, isso acabou tendo uma grande correlação com o cateterismo cardíaco,
para avaliação de câmaras, válvula mitral, estimativa de pressões e por aí vai. Esse trabalho aqui já é um trabalho um pouquinho mais adiante para mostrar até a evolução das imagens. Esse daqui já é um modo bidimensional, dá impressão até para os entusiastas de jogos eletrônicos e tudo mais. Parece aqueles primeiras imagens toda quadradinha que a gente tinha nos videogames antigos, que parecia tipo um Atari, assim, e que acabou evoluindo até a gente chegar na imagem que a gente tem hoje. Essa daqui é uma imagem do ecocardiograma atual, um aparelho moderno, todo cheio de pós-processamento, uma série de estimativas que a gente acaba conseguindo fazer com uma qualidade de imagem ótima. Quais são as mensagens principais, que eu acho que é a grande evolução que a gente acabou indo? No começo a gente teve uma primeira evolução até transformar o exame no exame do super especialista, depois dentro da cardiologia em alguns centros no mundo, acabou tendo uma evolução nisso, até chegar a um ponto que no programa do cardiologista clínico, Estados Unidos, Europa, Canadá, em que o não especialista, o cardiologista não ecocardiografista, ele tem uma noção de como fazer um ecocardiograma básico, não realmente com o intuito de laudo ou qualquer outra coisa nesse sentido, da mesma forma como tem coisa que o cardiologista clínico sabe fazer cateterismo, mas não, ele não laudo, não fica coisa como, não é um angioplastoador, não é um cardiologista intervencionista, não é coisa, mas que acaba tendo uma boa visão, uma boa definição de condutas, e isso acabou se ampliando para outras áreas, dentre a qual principalmente a terapia intensiva, que acabou se transformando, como o Felipe falou, o termo focus, que é o ecocardiograma focado, o termo critical care echocardiography, dentre outros termos. Mas o principal de tudo isso é que a gente tem que ter algumas mensagens principais. Ele tem que ser limitado a detectar condições cardíacas críticas. Por exemplo, como ecocardiografista, quando eu vou de plantão na UTI, eu uso o ecocardiograma com o intuito de esclarecer as minhas dúvidas, não com o intuito de fazer um exame completo, de diferenciar a regurgitação mitral mínima de regurgitação mitral leve, por exemplo. Eu uso ele focado para tirar as minhas dúvidas do plantão, para ver o porquê que esse cara está com choque, para ver se tem alguma outra coisa muito grave acontecendo, alguma coisa modificadora de conduta ou eventualmente resposta terapêuticas, né? Ele tem que prover principalmente informações chaves com relação a tamponamento ou derrame pericárdico, função e tamanho de ventrículo esquerdo e ventrículo direito, o estado volêmico do paciente, algumas anormalidades valvulares grosseiras que podem interferir na conduta do paciente, alguma massa intracardíaca grosseira que pode definir também definir alguma conduta mais imediata. E, eventualmente, para guiar decisões durante parada cardiorrespiratória. Exemplo, trombólise, suspeita de tromboembolismo pulmonar, suspeita de TEP. Não deve ser considerado ou reportado como um exame ecocardiográfico, como um ecocardiograma formal ou um laudo. Ele é um dado que tem que constar como um dado de exame físico do paciente. Ele tem que constar no coisa, não é, fez um eco também, tu não tem que fazer, não é uma coisa de fazer um laudo, mas também são informações que tem que constar no prontuário, são coisas importantes. No Brasil, ele é limitado ao exame transtorácico. Em lugares fora do Brasil, existem lugares que é feito transesofágico também. Tá? Isso é uma grande definição, porque no Brasil, só o ecocardiografista está habilitado a fazer transesofágico, eventualmente anestesistas. Em lugares fora do Brasil, não se aplica. E tanto que uma coisa que chama atenção é que a curva de aprendizado do transesofágico eventualmente é até uma curva de aprendizado mais rápida do que do transtorácico.